dirigido por David Yates. The Crimes of Grindelwald, ou Os Crimes de Grindelwald, é o segundo filme da nova franquia do mundo da magia Animais Fantásticos, que conta agora sobre o plano de Grindelwald, que pretende iniciar uma guerra entre trouxas e mágicos, e Newt e seus amigos devem achar uma forma de pará-lo. Eu já vou dizer inicialmente que Harry Potter é uma franquia que possuo muito carinho. Eu não sou nenhum fanático ou Potterhead que conhece tudo. Eu nunca li os livros, mas eu cresci assistindo a franquia toda no cinema desde o começo. E devo ter assistido todos os filmes no mínimo umas 6 vezes. Talvez menos o Enigma do Príncipe e as Relíquias da Morte parte 1, que são os meus menos favoritos. Mas eu tenho uma grande afeição pela franquia em seu todo. E eu fui surpreso pelo primeiro Animais Fantásticos, porque eu não tinha muita esperança, mas gostei da expansão que fizeram com o mundo da magia. E por mais que o enredo e o roteiro se mantiveram bem no mínimo, foi uma experiência visualmente agradável com bons novos personagens. Então, estava curioso com o segundo filme. Não muito otimista, não estava antecipando tanto, mas estava curioso. E bom, acredito que Os Crimes de Grindelwald será o primeiro filme da franquia que dividirá fãs. Alguns adorarão, outros odiarão. No meu caso, fiquei decepcionado com diversos elementos e até que surpreso com outros. Foi uma experiência bem conflitante, fiquei bem meio a meio ao sair do cinema. Mas vamos começar pelos positivos. O que realmente me surpreendeu. Esse é visualmente o melhor filme de toda a franquia. Desde os efeitos especiais, na cinematografia até a direção. Eu sempre admirei bastante David Yates como diretor, que dirigiu toda a franquia desde a Ordem da Fênix. Ele sempre fez um ótimo trabalho. Mas uma coisa que sempre notei é que ele sempre se manteve seguro no quesito de estilo de direção, sem ousar muito. Mas nesse, é notável a sua segurança total agora com a franquia. Ele não teve medo de ousar nas jogadas de câmeras, criando diversas tomadas que são diferentes para a franquia. Desde em cenas que há apenas diálogos, até em sequências de ação. Ele complementou bastante a experiência do filme e tornou ela bem melhor do que ela deveria. E as performances todas se mantiveram ótimas. Todos que foram apresentados no primeiro continuam com o mesmo carisma nesse. Algumas escolhas de arco de personagens foram extremamente duvidosas, mas é do quesito do roteiro que falarei daqui a pouco. O elenco fez um fantástico trabalho, principalmente Johnny Depp, que mesmo não sendo muito fã dele como ator, devo admitir que ele fez um ótimo trabalho interpretando Grindelwald. Ele rouba a cena sempre que aparece. E Jude Law, como esperado, magnífico como Albus Dumbledore. Eu sempre adorei demais Jude Law como ator, e ele detonou nesse papel, e queria que o filme tivesse aproveitado melhor sua presença. E para finalizar, a trilha sonora de James Newton Howard é fantástica, possivelmente a melhor da franquia também. Eu preciso ouvir novamente as trilhas sonoras dos outros, mas ele fez um fantástico trabalho compondo para o filme. Então, basicamente, em termos visuais, de produção, de atuação, de direção e de trilha sonora, não há nada para reclamar do filme. O único problema do filme, que se tornou uma grande e verdadeira força oposta, que sei que serei xingado por isso, é o terrível roteiro da J.K. Rowling. Isso é algo que eu notei desde o primeiro Animais Fantásticos, porque o foco do primeiro era para entregar uma experiência visual mágica para o espectador, uma forma de reintroduzir o mundo da magia para fãs e para quem não conhece a franquia. O roteiro foi bem raso e mínimo, sem muito enredo complexo. O problema agora é que foi de pouquíssima história para história em excesso. Esse foi um filme extremamente difícil de acompanhar, e não falo isso de forma positiva, dizendo que é complexo do jeito certo. Não, estou falando é que a história é completamente dispersa e sem nenhum foco claro. Há tantas subtramas desnecessárias espalhadas pelo filme que pareceu uma série original da Netflix, onde não sabem gastar seu tempo com uma só história, então precisaram criar diversas tramas para depois se colidirem no final. E por mais que isso possa funcionar, como vimos em filmes do Guy Ritchie ou até recentemente no Vingadores Guerra Infinita, você precisaria ter experiência com roteiros, e J.K. Rowling deixou a peteca cair completamente. É o clássico caso de roteirista que se afogou em suas ambições.
decisões, ao tentar criar uma história grande e épica. Só que a franquia Harry Potter nunca foi gigante. Se você notar, todos os filmes tiveram um objetivo único e linear. É um mundo grande, só que a história sempre foi simples e honesta. Agora, J.K. Rowling tentou alcançar aos céus, o que tornou a queda longa e pior, principalmente com decisões de reviravoltas que não apenas não fazem nenhum sentido, como afetam filmes anteriores se você levar em consideração toda a cronologia. Ela nem soube respeitar personagens previamente estabelecidos no primeiro filme, que não entrarei em spoilers, mas arruinaram a Queen, que foi fácil a minha favorita do primeiro filme e que tinha se tornado uma das minhas favoritas de toda a franquia, porque ela se preocupou mais com a história e os simbolismos envolvendo sua trama que ter coerência com seus personagens, principalmente com a adição da Zoe Kravitz como Lita Lestrange. O arco da sua personagem descarrilhou completamente a narrativa e o tom da história. Não apenas tirou o foco dos personagens que gostaríamos que tivesse mais presença de tela, ela é completamente irrelevante para a franquia em geral e não precisaria de muita dor de cabeça para arriscar ela do roteiro. Além disso, tiraria todas as exposições longas e preguiçosas para explicar seu arco inútil e complicado. E o mais importante, eu elogiei anteriormente que o primeiro filme foi perfeito para velhos e novos fãs. Agora, se você apenas assistiu o primeiro Animais Fantásticos, você ficará extremamente confuso com esse. Eu me senti indo para uma prova que não estudei, e por mais que eu ame a franquia, eu não sabia que eu precisava lembrar dela toda para assistir esse filme. Ele nem soube manter a continuidade e o que parecia ser a nova tradição criada pelo primeiro filme. E vocês podem falar o que quiser, que ela escreveu os livros, então ela sabe o que está fazendo. Saiba que escrever livros e roteiros são completamente diferentes. É pelo fato dela ter total controle da franquia agora, sem ninguém filtrando suas decisões, que temos essa bagunça enorme de filme, cujo roteiro afetou todos os incontáveis positivos que o filme teve, assim como George Lucas fez com a trilogia prequel. Em termos de história, a única coisa que realmente gostei foi Grindelwald, que obteve as melhores cenas e os melhores diálogos. A sequência inicial e final foram igualmente incríveis. De resto, o roteiro, mesmo tentando ser complexo, se manteve raso igual ao primeiro. E isso é triste porque é o primeiro filme da franquia que não saí no mínimo satisfeito. A única coisa que o manteve longe de ser ruim, e até que assistível, foi a direção de David Yates, que soube criar sequências visuais que vão te deixar de queixo caído, e as performances que ficaram por cima do péssimo roteiro. Infelizmente, foi uma experiência mista. Houve coisas que amei e houve coisas que simplesmente odiei. Por isso darei para Os Crimes de Grindelwald 2.5. Gostaria que tivesse mantido no mínimo igual ao seu antecessor, mas J.K. Rowling não conseguiu se segurar e criou algo desnecessariamente gigante e bagunçado. Não significa que não verei futuros filmes da franquia, só que se não tiverem coragem de arranjar um novo roteirista, minhas expectativas se manterão no zero a partir de agora. É isso, pessoal. Conheça nossa página no Facebook clicando no link da descrição para mais críticas de filmes e séries. Não se esqueçam de se inscrever e, como sempre, agradeço muito a presença de todos e tenham um ótimo filme.